Olá pessoal, então no último vídeo nós começamos a trabalhar com essa planilha, né? Que é uma planilha onde nós vamos calcular as médias parciais e situação parcial de cada semestre. No último vídeo nós montamos a estrutura dessa planilha, tá? E inserimos alguns valores, né? No caso as notas do primeiro e segundo bimestre, mas nós não fizemos nenhum cálculo. Então nesse vídeo agora, nessa aula agora, a gente vai começar a trabalhar com as fórmulas, tá pessoal? E a primeira fórmula que a gente vai desenvolver é a fórmula para calcular a média parcial. Né? Então, essa média parcial, como é que ela funciona? É a média aritmética dos dois primeiros bimestres, ou seja, eu somo esses dois valores e divido por 2. Como é que eu poderia fazer isso? Né? Existem várias formas. Então, uma forma, lembrando que sempre uma fórmula em um software de planilha vai começar com sinal de igual, tá? Então eu poderia somar, né, esses dois valores e dividir por 2. Né? Só lembrando, pessoal, que uma fórmula aqui no caso no Google Planilhas, né, assim como em outro software, os operadores matemáticos eles têm precedências da mesma forma que a gente é acostumado lá na matemática. Então, por exemplo, a divisão aqui vai ser feita primeiro, né, para depois a soma. Mas nesse caso, eu quero que ele some primeiro para depois dividir. Então, eu vou colocar essa soma entre parênteses, certo? Então, quando eu faço essa fórmula, né, igual C3, né, mais D3 dividido por 2, ele calcula para mim a média parcial, tá, pessoal? De forma aritmética, né, média aritmética. Só que assim, só lembrando um detalhe, lembrem que eu referenciei os valores. Quando eu tenho os valores em uma célula, pessoal, eu vou referenciar as células dentro de uma fórmula, né? Eu poderia fazer isso, né? 85 mais 4? Poderia, mas qual que é o problema, né? Quando eu vou usar o autopreenchimento para calcular os outros valores, olha só, né? Não vai funcionar. Tá? Então, por isso que eu tenho que, né, nesse caso, referenciar os valores que eu tenho na célula e não digitar ele diretamente nas fórmulas, tá? Então aqui, né, essa é uma forma que eu posso utilizar, né, para calcular essa média aritmética. Qual outra forma que eu posso utilizar? Eu posso utilizar também a função média, tá? A função média, né, lembrando que uma função ela tem um nome, ela é obrigatória abrir e fechar o parênteses, tá, pessoal? Então a função média, né, ela aceita que eu coloque um intervalo, né, de valores para poder calcular essa média. Então se eu clicar no 85 e arrastar até o 4, né, ele colocou para mim C3 D3. Então eu quero calcular a média dessas células, tá, pessoal, desse intervalo. Lembrando que os dois pontos é um operador de intervalo, quer dizer que é da célula C3 até a D3, tá? Então, quando eu pressionar Enter, olha só, o valor é o mesmo, né? A função média já soma e divide pela quantidade de células. Beleza, pessoal? Eu vou usar o autopreenchimento aqui para vocês verem o que acontece. Ó. Então, lembra que as referências elas mudam automaticamente, né? Quando eu copio uma fórmula para baixo usando o autopreenchimento, o número da linha muda. Né? Então, se nessa primeira fórmula eu tinha aqui, né, de C3 até D3, então na última linha eu tenho de C20 até D20, porque eu estou aqui ó, na linha 20, tá, pessoal? Então ele mudou a referência das linhas quando eu usei o autopreenchimento. Mas nesse caso nosso, a função média ela não vai funcionar corretamente se a gente tivesse a seguinte situação, né? Imagine que você não fez, né, não tem uma nota do segundo bimestre, olha o que vai acontecer, né? A média parcial é 85? Não, isso está errado, tá, pessoal? Porque ele considerou somente aqui a primeira célula. Então, nesse caso, a gente vai deixar, né, da forma como a gente havia feito anteriormente. Tá? C3 mais D3 dividido por 2. Porque agora sim, olha só, ele vai calcular a média corretamente, mesmo que essa célula esteja em branco. Tá? Um detalhe, como eu mudei essa fórmula aqui, pessoal, eu preciso usar o autopreenchimento novamente para ele substituir as fórmulas antigas, tá? Então, e eu poder utilizar, na verdade, eu substituir, né? E a nova fórmula agora entrar no lugar da fórmula antiga. Um detalhe que vocês percebem aqui é que esses números ficaram quebrados, tá? E eu posso ter média quebrada? Não, a gente trabalha com média redonda, né, pessoal? Então, na verdade, o que acontece? Se o resultado, né, da divisão, se essa casa decimal for de 5 para cima, ele vai arredondar para cima. No caso aqui, ele vai ficar 43, né, 65, 19 e assim por diante. Então, como que eu posso arredondar essas casas decimais?
Nessa situação nossa, né, a gente vai utilizar uma função chamada arred, tá? Ó, a função arred arredonda o número de acordo com as regras padrão. Como é que funciona, pessoal? O primeiro argumento aqui é o valor que eu quero arredondar, né? Então eu quero arredondar 45. Se eu não informar o segundo argumento, eu deixar apenas dessa forma, ele vai arredondar para nenhuma casa decimal, no caso 0 casas decimais. Se eu colocar, né, igual a arred, eu quero arredondar o valor 42,5, para uma casa decimal, tá? Ele vai arredondar esse valor para uma casa decimal. Nesse caso nosso, como a gente quer arredondar para nenhuma casa, tá? Eu posso colocar simplesmente a head, tá? E a célula que eu quero, o valor que eu quero arredondar. Então ele vai ficar 43. Só que eu não vou fazer separado aqui, né, dessa forma. Eu vou fazer junto com essa fórmula. Tá? Então como é que ficaria essa fórmula? Igual a head, né? O que eu quero arredondar? Eu quero arredondar, né, eu vou abrir o parênteses. Quero arredondar a média dos valores, tá, pessoal? Então, primeiro eu faço o cálculo dentro da função arred, o resultado desse cálculo vai ser arredondado, é assim que funciona, tá, pessoal? Então, ele começa a executar primeiro aqui dentro para depois arredondar esse valor. Então, olha só, né, como é que ficou. Lembrando que eu vou usar o autopreenchimento novamente para ele substituir, tá? As fórmulas que eu tinha anteriormente. Então, agora a gente tem os valores as médias arredondadas, tá, pessoal? Bom, e essa situação parcial, né? Como que a gente vai obter? A situação parcial pode ter duas situações. Ou o aluno está aprovado ou ele está de recuperação, né? E de acordo com a média parcial dele. Então, se a média é maior ou igual a 60, ele está aprovado. Se não, né? Ou seja, se ela for menor que 60, ele vai estar de recuperação. E como que a gente faz, pessoal, para aparecer aqui, né, aprovado ou recuperação, dessa forma aqui, ó, tá? De acordo com essa média. Se eu pedisse para vocês escrever isso aqui no papel, vocês iriam olhar a nota, né, a média parcial. É menor que 60? Então aqui vocês iriam escrever recuperação, né? Dessa forma aqui, ó. É menor que 60? Recuperação, né? É maior que 60? Então aprovado. Só que percebam que isso aqui eu estou fazendo manualmente, né? A gente não vai fazer isso numa planilha, pessoal. Porque aqui eu tenho 18 linhas, né? Mas se eu tivesse 100, 200, 500 linhas para fazer isso, então fica uma coisa muito improdutiva, tá? E outro problema também é que se essa média aqui ela mudasse, né, para menor que 60, olha só, esse valor não seria alterado, eu teria que fazer isso manualmente. Então a gente não vai fazer, obviamente, isso manualmente. Então como que que fórmula que eu uso para que essa situação ela seja dinâmica, né, de acordo com a média? Pessoal, nesse caso eu vou precisar usar a função C, né? Como que a função C funciona? Eu tenho aqui uma expressão lógica, né? Porque eu preciso comparar um valor, né? Nesse caso nosso, qual que é a expressão lógica? Eu tenho que saber se a média é maior, igual ou menor que 60. Então eu vou comparar, né? Lembra dos operadores lógicos? Se a minha média é maior ou igual a 60, né? Então a minha média está onde? Na célula E3, tá? Se ela for maior ou igual a 60, né? Beleza. O que eu vou fazer? Olha só, o valor se verdadeiro, né, vai ser o que? Eu vou escrever aprovado. Beleza, mas se ele for menor que 60, né, que é o valor se falso, eu vou escrever recuperação. Então percebam, pessoal, que essa função C ela tem três argumentos. O primeiro argumento é a minha expressão lógica, né, o teste lógico. O segundo argumento é o que ele vai fazer se o resultado do teste for verdadeiro. E o terceiro argumento, o que ele vai fazer se o resultado do teste for falso, né? Lembra que um teste lógico ele só retorna dois resultados possíveis, ou verdadeiro ou falso, tá, pessoal? Então, quando eu pressionar Enter aqui, olha só, ele escreveu automaticamente recuperação, né? Porque o 43 é menor ou igual a 60. Desculpa, menor que 60. Então, eu vou usar o autopreenchimento aqui. Então, olha só, ele, né, observou agora de acordo com os valores e escreveu aprovado ou recuperação, tá? Eu vou aumentar algumas notas aqui para a gente ter poucas disciplinas de recuperação, tá, pessoal? Porque aí fica mais fácil para mim trabalhar aqui alguns valores com vocês, tá? Tá bom. Então vamos lá. O que acontece nessas disciplinas que você ficou de recuperação, né?
você provavelmente fez uma avaliação, né? Por exemplo, e tirou uma nota. Ah, tirei 80 nessa daqui, né? Tirei 50 nessa, né? Que eu fiquei de recuperação. 90, tá. 40 e 70. Então, o que acontece? A recuperação é como se você tivesse feito uma prova, né? E tirado uma nota. Então, como é que a gente vai fazer para obter a média final, pessoal? Como é que ela vai funcionar? Se você está aprovado, né? A média final ela vai ser igual à média parcial. Então, nesse caso aqui, ela seria o quê? 68, tá? Se você ficou de recuperação, essa média final ela vai ser o quê? Igual à recuperação, né? Se a recuperação ela for maior, maior que a média parcial, tá? Então, no caso nosso, né, vai ser simples. Vamos para a gente simplificar isso, né? Se a recuperação é maior que a média parcial, a minha média final vai ser a nota da recuperação. Se não, ele vai permanecer a média parcial. E como que eu posso fazer isso? Veja que novamente a gente tem uma comparação lógica, né? E eu posso ter dois resultados possíveis de acordo com essa comparação. Então, para isso, tá, eu vou utilizar a função C, né? Bom, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se a minha nota da recuperação, né, ela é maior que a minha média parcial. Por quê? Porque se ela for maior, tá, a minha média final vai ser igual à nota da recuperação. Se não, ou seja, se a recuperação for menor que a média parcial, quem vai ficar na média final é a média parcial, tá, pessoal? Então, olha como é que fica essa fórmula aqui, tá? Eu vou usar o autopreenchimento para vocês visualizarem. Então, no primeiro caso, ó, aqui eu tenho branco, que é como se fosse zero, né? Zero, né? Zero é maior que 68? Não. Então, o que ele faz? Ele vem para cá, ele pega o 68 e copia para a média final. Quando eu referencio uma célula sozinha dessa forma, pessoal, ele copia o valor, né, para a célula onde está a fórmula, tá? Nesse segundo caso, ó, 80 é maior que 3? É. Então, ele vem para onde? Para o valor se verdadeiro, que eu pego 80 e copio para a média final, tá? Então, é assim que vai funcionar. No próximo vídeo, a gente vai ver como trabalhar essa necessidade, tá, do segundo semestre, né, que inclui o terceiro bimestre e o quarto bimestre. Beleza, pessoal?